Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos, o Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Olha só, hoje eu tenho dois convidados super especiais. Na verdade, a gente não se conhece, já fiz outros programas assim também, que a gente acaba se conhecendo no programa. Eu tenho, então, os meus convidados especiais de hoje, é o Matheus Salvador e o Eduardo de Moraes. E eu quero que eles falem um pouquinho da história de vocês, que eles se apresentem para vocês, a história deles, e se apresentem. E sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui, porque os dois já fazem podcast, né, que é o Infocast, eles vão falar um pouco disso também pra gente, dessa experiência. Por mim, então? Pode Vamos ser, lá. Tudo bom, pessoal? Ju, obrigado pelo convite, primeiramente, né? É uma honra estar aqui compartilhando algo que a gente ama fazer também, né? Que é essas trocas, gravar, compartilhar conhecimento. Acho que isso é algo que engrandece qualquer pessoa, né? Então, obrigado pelo convite. Eu sou o Matheus Salvador e... É difícil falar da gente assim, né? Mas eu fiz uma breve apresentação no nosso episódio de 2 anos e vou repeti-la aqui. Eu acho que eu sou, primeiramente, o pai da Manu. Minha vida se transformou assim depois da paternidade, né? E quando sobra um tempo, a gente faz algumas fotos, produz conteúdo, grava podcasts. E acho que é por aí, sabe? Principalmente eu sou um eterno questionador e aprendiz, assim, eu acho que para mim todo dia é um dia de se aprender alguma coisa, de compartilhar conhecimento, então essa é um pouco da minha busca, assim, e da minha motivação diária. Legal. Resumidamente. Bom, primeiramente queria agradecer também pelo convite, muito bom poder estar do outro lado, assim, e ter essas experiências de compartilhar um pouquinho, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Bom, eu sou o Eduardo de Moraes. Também vou seguir a linha que o Matheus falou, né? A gente fez um episódio esses dias comemorativo de 2 anos e é sempre meio complicado a gente falar da gente, né? Mas eu me considero um inquieto, assim, né? Eu sempre fui um cara que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E sempre tive muita vontade de aprender muitas coisas, assim, então sempre fui muito envolvido com várias coisas, assim, com esporte, com música, com fotografia, com tecnologia, e então eu sempre busquei me desenvolver nas coisas que eu gosto e que eu tenho apreço, assim, então eu acho que tudo que a gente quer aprender, a gente pode aprender e se dedicar para aquilo, né? Eu sempre digo que eu não acredito que existe dom, né? Eu acredito que existe muita vontade de tu aprender e querer fazer as coisas, né? Assim, para mim, foi com todas as coisas que eu me comprometi em fazer, né? Então, eu ainda não sou pai, sou só pai canino. Pai de pet. Pai de pet, né? Mas que já dá trabalho. Mas já dá um trabalhinho também, né? Mas, enfim, eu gosto muito de toda essa função, né? De a gente estar sempre envolvido com alguma coisa e produzindo conteúdo, fotografando, tocando, né? Sou músico também, então... Legal. Eu gosto muito desse envolvimento. Gosto sempre de me manter em movimento, né? Legal. E acho que o que vocês trazem, né, é essa capacidade, porque vocês, como eu, adoram estar batendo papo com pessoas, né? Sim. Por isso que eu me desafio sempre, né, não sempre, mas muitas vezes já me desafiei aqui a convidar o pessoal a participar do programa, pessoas que eu não conheço, vou conhecer no programa também. Sim. O que é legal, porque eu sou uma pessoa que gosto de estar em contato, gosto de ter essas trocas, gosto de conhecer pessoas, e eu sou aquela pessoa do cafezinho, sabe? E se marcar um cafezinho, vamos marcar um cafezinho? Vai ter que sair esse cafezinho. Sim, então é mais ou menos por aí. Então hoje eu tô trazendo esse cafezinho pra dentro do Podstar. O que é uma baita ideia, né? Com certeza. Porque eu acho que vocês trouxeram, né? Não se colocaram aqui em formações,
né? Porque a gente é plural, né? A gente se constitui de uma forma bem multidisciplinar, né? Principalmente pessoas que são buscadoras, que estão inquietas e que estão sempre buscando algo novo, né? Porque a gente está sempre se construindo a cada dia. Eu penso dessa forma. Total, né? Se eu vou falar da área a minha área de formação, porque eu trabalho hoje, é uma coisa bem louca. É um abismo, né? E acho que isso que é o legal, uma né? caminhada bem diferente, assim. Essa capacidade que a gente tem de mudar e fazer outras coisas e de não ficar mutação, preso né? mais a algo que eu preciso ser isso a vida inteira. Não, tu pode, em qualquer momento, trocar isso é uma coisa rumo, que a gente bate bastante, assim, nesse poder de metamorfose das pessoas, né? De transformação, de mudança, que nem o Duda falou, de não te ver fazendo sempre a mesma coisa, ou por obrigação, tu ser amarrado a algum diploma, alguma carreira, sabe? Então, isso é um pouco do que a gente busca trazer bastante, assim, isso é legal pro podcast. Porque isso é flexibilidade, né? Também é plasticidade neural. A gente tá buscando coisas que a gente tá sempre evoluindo nesse sentido, né? Se desafiando a coisas novas. E vamos falar um pouquinho porque hoje vocês estão numa outra posição, né? Eu tirei eles da zona de conforto, total, gente. né? Porque eu também já assisti, né, o Infocast. Eu queria que vocês falassem um pouquinho qual foi o intuito. É um podcast que tem há 2 anos, né? Isso. Mas assim, dos programas que eu acompanhei, vocês bem eclético. Mas eu vejo que vocês também têm uma pegada para trazer muito desse... Acho que vocês acabam, né, estimulando muito e trazem à frente mulheres, né? Acho que vocês apoiam muito essa questão, né, do empreendedorismo feminino ou vieses diferentes que a mulher está inserida, né? E eu queria que vocês contassem um pouco mais qual o propósito do Infocast. Sim, a gente estava até conversando nos bastidores aqui, o podcast ele surgiu como uma estratégia de negócio para a nossa empresa de produção de conteúdo, que é a Infoco. A partir dali, acho que muita coisa se transformou, sabe? A gente entrou com uma ideia de ser uma estratégia puramente de negócio mesmo, para abrir portas, abrir oportunidades, mas no decorrer do caminho, a gente se transformou junto com o programa. Então, hoje a gente tem 45... Vai pro ar 45 episódios na próxima semana, eu acho, né? 45. Enfim, a gente conversou com muitas pessoas diferentes, que nem tu falou, assim, diversos nichos, diversos assuntos. E assuntos relevantes e atuais também. Isso. E eu acho que penso que agora um pouco do nosso propósito com o podcast é justamente isso, sabe? É trazer conhecimento de uma forma leve, descontraída, mas que sempre agregue de alguma forma para as pessoas que estão ouvindo, né? Para a nossa audiência, saia dali um pouquinho melhor, tire alguma sacada, algum insight. Acho que é um pouco disso agora, né? Dar voz, né, a diferentes pessoas de diferentes segmentos, né? Acho que no começo a gente tinha ideia de nichar bem o podcast e justamente pensando no propósito de negócio na época, né, de ser mais uma ponta do nosso negócio. E conforme a gente foi se envolvendo e gostando tanto do negócio que a gente, cara, vamos abrir e vamos deixar vir diferentes experiências aqui para dentro. E aí quando a gente abriu, a gente começou trazer muitas pessoas legais, assim, e muitos assuntos diferentes e dar voz para essas pessoas que às vezes muita gente não conhecia sobre aquele assunto, e para nós é aquela coisa, o podcast é uma via de mão dupla, né? A gente aprende a cada episódio, né? Com então certeza. acabou se tornando um projeto Um pouco pessoal. pessoal e profissional, né? E a gente tá agora... Cara, a gente E diversão também. Exatamente. E tu sabe que só complementando, a gente brinca assim nos episódios às vezes que, obviamente, a gente olha para a audiência e busca, né, sempre crescer, mas assim, se tornou um aprendizado tão imenso para nós que às vezes a gente esquece que tem uma audiência, sabe? A gente emerge tanto no papo ali com o convidado e aprende tanto que...
legal, tem uma audiência também, né? Então, é muito satisfatório isso, A gente sabe? se envolve muito, né, naquele momento ali. Exatamente. Mas o foco de vocês, que é o trabalho de vocês, é mais voltado para o conteúdo, para a fotografia. Fale um pouquinho dessa... E como que vocês, né, fizeram esse match também aí de conhecimento. Então, eu e o Matheus somos os dois da área de TI, né? A gente se conheceu na área de TI. Éramos. A gente foi os dois por 12 anos ex-nerds da TI, né? E a gente se conheceu na TI num projeto de uma empresa quando eu trabalhava em Farroupilha. Quando eu trabalhava aqui em Farroupilha, eu conheci o Matheus num projeto e a gente ficou amigo, daí a gente descobriu que a gente era vizinho de porta, morava um do lado do outro. E naquela época eu comecei a me envolver com a questão da fotografia, né? Por causa de um amigo aqui que trabalhava comigo aqui de Farroupilha. E aí o Matheus também, na época, começou a se interessar pela questão da fotografia e eu, por 2 anos, eu fiz o processo de troca de profissão, né? E aí eu troquei para fotografia e um pouco depois o Matheus trocou para fotografia também. E aí quando ele trocou, a gente juntou, disse, cara, vamos juntar as forças e vamos trabalhar em conjunto, né? Eu já tinha um estúdio aberto ali em Caxias e o Matheus veio e a gente juntou as forças. E aí, um pouco antes da pandemia, 2019, que a gente resolveu entrar no mercado corporativo, né? De fotografia corporativa, inicialmente só com o intuito de fotografia corporativa. E no decorrer a gente acabou mudando o rumo do barco, né? Aquelas guinadinhas. E aí hoje a Infoco Studio é uma produtora de conteúdo para empresas e profissionais, né? Então hoje a gente produz conteúdo de foto, vídeo e podcast. Então a gente faz a produção nos 3 cenários, independente do formato, hoje a gente é produtor de conteúdo, não mais somente fotógrafo, né? Então a gente tirou o rótulo da fotografia para produzir conteúdo, né? Show. Então hoje, basicamente, de ex-nerds, a gente virou produtor de conteúdo. Comunicador, né? Hoje tem o termo que dizem que são creators, né? Eu desconheci esse termo até esses dias. Eu digo, na TI o cara é totalmente antissocial, né? Vive na sala, lá no servidor, não conversa com ninguém. Exatamente. E hoje o cara tá fazendo podcast, né? Tu vê como é que é. Então, aí é uma baita de uma superação. Porque realmente o pessoal da TI é um pessoal mais fechado, Total, é o perfil, né? É o perfil. Exige um pouco isso também, né? E vocês acabaram se apaixonando por pessoas, porque toda essa comunicação, assim... Eu sempre fui bem comunicativo, assim. Tanto que eu me sentia... lado extrovertido da relação. Eu sempre me sentia meio deslocado, às vezes, na TI, porque era todo mundo meio sério, assim, e eu era o mais inspirado, né? Chegar a dar um abraço nesse pessoal, assim, assusta, né? Sempre fui bem falante, né? E o pessoal se incomodava na época até, porque eu conversava demais com a galera, com o pessoal, né? Já era meio atípico, assim, já desconfiavam que, tipo, tu não era muito da TI. Gostava, mas ficava meio deslocado, assim, né? Legal. E hoje, como é que vocês estão enxergando, né? Vocês tem um posicionamento, tem uma proposta um pouco diferenciada do que tem no mercado. E como é que vocês estão conseguindo, quais são os desafios de trabalhar com o corporativo nessa produção de conteúdo? Então... O mercado está aberto, não está aberto? Como é que as pessoas estão... eu digo que o mercado da nossa região aqui é um mercado bem desafiador na nossa região. O gringo, né? É bem difícil eu vejo que no nosso cenário hoje a gente está num processo de educação do público empreendedor. Porque, claro, a geração mais nova já está inserida nesse cenário, nesse meio tecnológico e tudo. Mas boa parte dos empreendedores locais da nossa região ainda são empresas familiares, são... pessoas que ainda têm uma certa resistência a essa mudança e essa questão de eu preciso produzir conteúdo, né? Que é um posicionamento, né? Que é um posicionamento, eu preciso me posicionar digitalmente, né? Minha empresa sempre funcionou assim, dessa forma, eu não preciso ter site, eu não preciso ter Instagram, não preciso estar digitalmente. Mas o cenário mudou, hoje a gente enxerga que a produção de conteúdo é um caminho sem volta. Então, as empresas, de alguma forma, precisam se inserir nisso, né?
E o objetivo nosso é justamente isso, é mostrar para essas empresas, auxiliar essas empresas a se posicionarem digitalmente, né? Produzindo conteúdo de qualidade. Então, a gente tem esse objetivo, a gente trabalha muito nisso. O podcast não deixa de ser uma forma da gente tentar educar as empresas a entenderem esse processo de produção de conteúdo, que isso pode ser muito benéfico para elas, né? Então, acho que esse é a forma que a gente tenta mostrar para as empresas que o quanto é válido elas se posicionarem digitalmente e o quanto isso pode fazer elas crescerem. Muito legal. E que tu trouxe, inclusive, um aspecto que eu bato bastante na tecla, né? De quanto essa questão educativa, né? A gente tem que estar educando o nosso cliente, a gente tem que estar educando né, as pessoas para entenderem melhor o contexto e assim entenderem que há uma necessidade, né? Porque é o caminho sem volta da transformação digital, né? Cada um tem o seu movimento, né? Tem algumas que se reposicionam mais rápido, outras demoram mais tempo. E esse posicionamento que vocês trazem, que é no digital, é em todas as mídias? Ou vocês têm um foco maior em rede social? A gente, na verdade, uma parte do nosso papel também é entender o que cabe para cada empresa, né? Ótimo. O que cada empresa faz sentido, né? Às vezes, para uma empresa faz mais sentido estar somente no LinkedIn, às vezes no Instagram, né? Hoje tem TikTok, tem inúmeras redes sociais, né? canais de comunicação, site, né? A gente bate muito na tecla da importância de um site, que não deixa de ser a tua casa na internet, né? Onde tu pode buscar uma informação mais concreta da empresa, conhecer um pouco mais sobre a empresa. Então, tem diversas formas de tu se posicionar digitalmente, né? E eu acho que é o papel nosso também entender isso e aconselhar e ajudar a empresa a gente segue por aqui, a gente vai por ali, a gente precisa produzir. A produção de conteúdo em si, ela é multiplataforma, né? A gente pode produzir para qualquer uma das plataformas. Cabe a gente entender e talvez ajudar a empresa a direcionar para o que faz mais sentido para ela, né? Eu acho que... E os resultados que vocês veem desses cases, desses atendimentos que vocês têm feito, o pessoal que, investiu nisso, porque é um investimento, né? Sim, total. E os resultados disso, como é que eles se viam há um tempo atrás e se veem hoje, né? Queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa experiência também. Sim, o que a gente percebe, assim, Ju, é que não existe muito espaço mais hoje para o profissional que não está conectado de alguma forma, né? Tu veio de uma transição de carreira também e tu entende a importância de estar no digital, né? É claro que no decorrer da carreira a gente faz relacionamentos no offline, né? Mas o que a gente percebe, assim, é que os profissionais que têm se posicionado no digital de uma forma mais profissional, digamos assim, com um posicionamento legal, com uma imagem legal, porque a imagem vende, né? Tem estudos que dizem que a gente tira as primeiras impressões em pouquíssimos segundos, né? E quando tu abre o Instagram, o que tu vê? A imagem da pessoa. Então, em poucos segundos ali tu vai ter uma opinião daquela pessoa, um julgamento, né? Se é certo ou não, né? Vai depender da interpretação de cada um. Exatamente. Se tá congruente com a marca. É estudo, isso é comprovado, né? Então, não é o Matheus que está dizendo, sabe? Mas é o julgamento da sociedade, do meio profissional, enfim. Então, as pessoas que a gente produziu, tanto foto quanto vídeo, agora com os podcasts também, as pessoas estão entendendo que aquilo ali é uma fonte de conteúdo inesgotável, porque tu tira recortes, tu tira alguma sacada, né? De certa forma, isso vai aumentando a autoridade da pessoa e a credibilidade, porque tu tá produzindo algo legal, sabe? Tu tá entregando algo legal. É nítido a diferença de quem faz algo mais assim, sem pensar muito, sem uma estratégia, para alguém que faz algo produzido massa, assim, né? Mais no intuitivo do que algo bem estratégico. Estratégico pensado. E o que a gente vê é que, assim, tá se tornando um pouco mais recorrente colocar dentro da sua estratégia de marketing, de posicionamento, esse investimento, que nem tu falou, sabe? Investir em uma foto legal, pelo menos uma apresentação bacana,
é um vídeo bem legal, bem feito, então os resultados, assim, de quem faz, a gente tem feedbacks bem positivos. A gente tem tido retornos bem legais, assim, das produções, porque as pessoas, que nem a gente falou, como a gente está educando o mercado ainda com isso, as pessoas estão começando a enxergar essa diferença de tu ter uma produção amadora, né? Claro que às vezes é muito melhor o feito do que perfeito, né? Mas se tu tem condições de tu investir naquilo, às vezes tem que ser muito ponderado aonde tu vai investir, né? No que tu vai investir para te melhorar essa questão da tua imagem. Às vezes se é foto, se é vídeo, se é podcast, se é somente conteúdo, se é curso, né? Então, a percepção do cliente quando tu tem um material de qualidade, com certeza é diferente, né? E eu sempre falo isso, quando a gente quer crescer, quer expandir, enfim, a gente quer dar aquele passo a mais, a gente tem que sair da posição de amador para ir pro profissional, né? Não adianta. E a gente tem que estar cercado de profissionais para isso. Porque o empreendedor, a gente sabe, né? A gente, principalmente no momento inicial do negócio, normalmente o pessoal faz tudo, né? Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente precisa fazer esses investimentos e trazendo os profissionais qualificados para que a gente vá também, consequentemente, crescendo dentro do nosso negócio. Agregando valor, né? Acho que é por aí. Uma foto de qualidade, né? Nossa, bem... E a principalmente, foto comunica muito, né? Isso que eu ia dizer. Às mensagem. vezes, não é nem pela qualidade em si, mas tu entender que mensagem que tu quer passar com aquilo, sabe? Que é nesse ponto que a gente ajuda bastante também. Não é só colocar a pessoa num fundo branco e fazer com uma câmera profissional. Não é isso, sabe? Não é esse o nosso trabalho. A gente quer entender que mensagem que a Ju quer passar com a foto dela ou com os vídeos de conteúdo dela. Que então que público ela quer atingir. Então vamos gravar no estúdio, vamos gravar no cenário dela. Tudo isso comunica, né? Que cor a gente vai usar. Então, isso a gente faz todo esse trabalho de entender a questão de paleta de cores, porque tudo comunica. Tudo ajuda na questão da mensagem, né? Um exemplo bem tosco, assim, mas que numa conversa esses dias a gente estava citando, que quando tu indica uma pessoa, o cara tem um trabalho super bom, vou indicar ele, tu passa o contato e o cara entra pra lá, tem uma foto do cara pescando, sabe? Daí tu... Isso não é pior, né? Com o cara sem camisa, sabe? Tipo, o que tu tá tomando uma cerveja. Tu pode ter o melhor trabalho do mundo, cara, mas até a primeira impressão que tu passou pra pessoa naquela comunicação ali, talvez tu já perdeu o trabalho ali, né? Naquele primeiro momento, né? E é bem interessante que vocês estão colocando, porque tem que ter essa congruência na questão de comunicação, né? Eu até fiz já um programa aqui com 2 fotógrafos, e a gente estava falando sobre imagem, e é bem isso, a importância de, tipo, o que tu quer comunicar. Exato. E os padrões que existem hoje, né? Que muitas vezes está sendo replicado e que não é a tua própria imagem ou não transmite a tua essência, né? Que é o padrãozinho, né? Tipo assim, aquela foto do profissional, né? Sim. Com a mesma pose, com aquela mesmo tipo de... E que eu acredito muito que profissionais como vocês vão buscar sempre ter esse entendimento da essência, né? Como vocês estão falando, né? E que realmente que a imagem ela possa revelar o que está se propondo ali, o que está fazendo, o que quer comunicar, né? E que tem que estar de acordo com a marca também, né? Isso. Tem que ter todo esse viés. Muito interessante essa proposta, que eu acredito que é um modelo novo de negócio nessa área, né? Dentro do corporativo é algo novo. A gente está abrindo o mato, né? Abrindo a trilha ainda. Né? Sim. Que não tem que ter... Muitas vezes tem que ter pessoas, né? Sim, porque dependendo do tipo de negócio, muitas vezes fica só na divulgação de produtos para venda, né? E eu não sei se vocês são que nem eu, mas às vezes eu vou lá olhar um negócio, vamos supor, no Instagram, e daí eu não enxergo pessoas nenhuma naquele negócio. Muitas vezes até nem diz de que cidade é. Não, né? E só tem foto de produto. Eu acho que não é por aí também, né? Então... hoje eu acho que se fala muito nisso, nessa parte de criação de imagem que a gente faz. Tem muita questão da humanização, né? De tu humanizar. Por trás do CNPJ sempre tem o CPF, né? Exatamente. Então, mostrar o lado humano que tá por trás daquilo, né? Isso é um ponto que a gente bate muito com as empresas, porque às vezes o pessoal fica muito detido nisso, na questão do produto, ou algo muito, muito linear, assim,
meu produto, a foto da empresa, e tá, mas quem tá por trás disso, sabe? Às vezes, e que tem o contrário, que as empresas que são totalmente vinculadas à pessoa, né? A imagem da pessoa, né? Pega um exemplo de Caxias, o Raul Randon. Quem não conhece o Raul Randon é muito atrelado à pessoa dele, né? Sim. Então, tem isso de tu trazer a pessoa para mostrar a pessoa como O lado funciona humano, o processo, o lado humano, Que tem alguém ali, né? Que tem um ser que humano tem alguém ali. ali, que tu tá olhando para as pessoas que estão trabalhando ali, né? É que senão vira um catálogo, né? Que nem tu falou. É um catálogo. E aí, Exatamente. catálogo por catálogo, tu acaba indo por preço. É, Né? exatamente. E acaba não agregando Não é? muito, né? E Exatamente. às vezes as pessoas não sabem o porquê que não cresce, o negócio não cresce. É. Mas investir em um trabalho assim, né, faz todo sentido. E me contem um pouco mais, assim, 2 anos do Infocast. Vou puxar de novo Vamos aqui lá. esses bate-papos de vocês. Vocês falaram que acabaram conhecendo muitas pessoas, Sim, assuntos sim. diferentes. Eu queria que vocês trouxessem aqui algo assim que impactou vocês. Não sei se vocês se desafiaram já que nem eu, não sei como é que funciona Sim. no podcast de vocês, mas trazer pessoas que vocês não conheciam antes e que tiveram alguma surpresa, alguma coisa nesse sentido. Tu sabe que, bom, o Infocast é a nossa menina dos olhos, né? E, cara, a gente se desafia, acho que todo programa, né? Todo programa, de certa forma, é um desafio, porque algumas pessoas a gente já conhece, ou ouviu falar, conhece a trajetória, enfim, mas, como tu disse, muitas vezes a gente se conhece no dia ali, né? A maioria, eu acho, né? A maioria, nos 10 minutos antes ali do bastidor, que tu conhece, que tu troca aquela ideia um pouquinho antes. Entende o que vai... Por que linha a gente vai seguir, né? De surpresas, eu acho que, puxando na memória, a gente não teve nenhuma grande surpresa, assim, mas... A gente sempre dá uma estudada nas pessoas antes, assim, né? A gente recebe bastante indicações das pessoas, a gente olha... Isso. E que nem a gente falou antes, tá até ali no bastidor, a gente busca muito pelos assuntos, né? Pelo que aquela pessoa pode trazer para nós, né? Não tanto... a gente não se detém na pessoa, mas o que ela pode trazer para nós no podcast de assunto, o que a gente pode desenvolver ali junto com ela, né? Então... E sempre com esse viés, que nem a gente comentou, de dar conhecimento para quem nos ouve, sabe? Claro, pra audiência. Trazer insights. Eu lembro que no início a gente sempre falava, né, que se a gente tivesse uma pessoa ali que saísse com alguma sacada, para nós estava a missão valendo. cumprida, né? Então, despertar alguém, já é. E como a gente fala bastante nesse viés de empreendedorismo, de mudança de carreira, de abrir um negócio, eu acho que isso, se a pessoa ouvir assim com um olhar crítico de aprendizado, com certeza vai tirar alguma coisa interessante dali, sabe? De qualquer episódio que ela abrir lá e for escutar, assistir, enfim, tem conhecimento lá dentro, sabe? Tem bastante conhecimento. E essa é, de certa forma, a nossa missão, assim, com o podcast, é isso, sabe? A gente, com certeza, conheceu histórias bem legais que a gente não tinha ideia, né, porque às vezes tu conhece superficialmente a pessoa, tu já viu falar, mas aí na hora ali que tu começa a abrir, tu começa a aprofundar e tu começa, né? A gente tem episódios bem legais, assim, que tomaram rumos que a gente nem tinha ideia de que a conversa ia ir pra... né? Já aconteceu comigo também. Então... E muito de às vezes tu começar num assunto, aí tu volta pra outro, aí tu vai pra um, aí tu vai pra outro, e quando tu vê, tu dá 10 voltas, assim, e lá no final, tu faz o fechamento e tu... Meu Deus, o que aconteceu aqui, né? Porque... Ou às vezes não, às vezes fica tudo aberto, os parênteses. Mas acho que a mágica do podcast é isso, sabe? É o papo solto, é o papo assim. solto, exatamente. Isso é mais deixar gostoso. o convidado falar, porque dali ele vai trazer, ele vai se abrir em algum momento, ele vai dar mais do que ele foi pra dar, sabe? Às vezes eu acho que vai ir pra um viés, quando eu vejo Já foi pra pra outro. outro e já era. E aí... E segue, tá tudo maravilhoso. Sim, porque é pra ser realmente... é pra ser assim, né? de uma forma bem descontraída mesmo, né? Bem legal. Mas foram muitos podcasts até nesses 2 anos. Quais 45. foram? 45, mas foram. É. E o que vocês tiveram, assim, o que vocês sentiram de maior desafio?
Boa pergunta. Desafio. É. Pá. Tem algo na cabeça? Eu acho que, na verdade, toda a gravação é um desafio, né? Principalmente por ser a gente que tá produzindo, a gente faz tudo em casa, digamos assim, né? Toda a produção é a gente que faz. E então, acho que no começo rolava muito essa preocupação de se vai dar certo, se, né? A gente ficava muito cuidando para ver se as coisas iam funcionar, né? Porque, queira ou não queira, tu tá tendo a oportunidade de estar com aquela pessoa ali e a gente não quer desperdiçar nenhum momento com aquele do que tá acontecendo ali, né? Então, eu acho que, como a gente começou desde o começo meio que sem roteiro, assim, a gente pegou bem a dinâmica, assim, do fluir, assim, né? De vai, sabe? E aí tu se aperta menos, assim, eu acho que na hora de gravar, né? A gente sempre tomou muito cuidado, acho que o desafio, pensando agora, foi em cuidar muito a forma da gente levar aquele conteúdo para não... que nem a gente falou, não passar muito perto da hélice em assuntos muito polêmicos, assim, né? Isso porque, é interessante. às vezes, a polêmica pode acelerar a tua visibilidade, mas pode te destruir o podcast exatamente. em um episódio, né? Então, a gente sempre tomou esse cuidado para... talvez esse bastidor 10 minutos antes sempre foi o alerta, às vezes, pra gente, aqui a gente tem que cuidar onde a gente pode chegar, para a gente não... às vezes não queimar 45 episódios em um, né? Gastar todo o trabalho para destruir em um mau posicionamento, às vezes, exatamente. né? Como a gente tá lidando com uma audiência, acho que a gente toma esse cuidado na forma da gente comunicar, né? E eu acho que um grande desafio aí, meu também, sabe? Que é uma coisa que eu busco, tá em constante evolução, assim... que no início foi um pouco mais complicado, era tu se entregar pro episódio de uma forma mais leve, sabe? Porque eu tô sempre aqui, como do outro lado, tu não tá entrevistando, mas tu tá pensando na pergunta que tu vai fazer, que nem tu falou, eu tenho o costume de anotar, né? Então, hoje assim eu já tô mais suave, sabe? Mas, e claro, é um processo de desenvolvimento, né? Mas de tentar instigar com alguma pergunta que a pessoa responda com algum conteúdo legal, sabe? Acho que isso é um desafio também de tu extrair do convidado algum insight, alguma coisa interessante para não ficar também muito, muito solto, sabe? Como o nosso propósito é trazer o conhecimento, é trazer a experiência, a bagagem, enfim, para mim é um desafio isso, sabe? De tentar extrair alguma coisa legal de cada convidado. Show, porque na verdade a gente que vai dando também a medida, né? Exato, às vezes um convidado, às vezes ele acaba se perdendo, né? E a gente às vezes tem que puxar, enfim. Fazer pra não desconectar muito também, né? E vocês estão em 2 também, é mais fácil, né? Quando você tá falando, Eduardo, ele tá anotando. Isso dele. ajuda muito, Eu já nunca anotei nada, assim. Eu sempre fui no feeling, assim. Não tenho nada na mesa, só... O importante pra mim é aqueles 10 minutinhos antes da gente começar o episódio. Ali que eu já... Determina. Né, já coloco 2, 3 linhas na minha cabeça de onde seguir e do que explorar, e aí por ali eu vou indo, assim, né? Então, ver como é diferente, né, as formas de pensar, né, e se certeza. completam, né, isso é legal. E de trabalhar, né, porque acaba trabalhando de forma diferente, que às vezes, quando a gente trabalha, assim, em dupla, já conhece o jeito um do outro, né, o que o outro normalmente vai dar uma ênfase, né, e vai estar extraindo da melhor forma, né, mas muito legal. Eu amei bater esse papo com vocês, gente. Da mesma forma, legal. Né? Por nós, a gente fica 2 horas aqui. Tem muita história pra contar, né? É verdade. Mas por que não, né? Vocês voltarem aqui e trazerem mais alguns assuntos. E quem sabe, né, você também lá no nosso, bater um papo. Já fica o convite ao vivo aí, né? Agora vocês vão querer botar eu na Berlinda, né? Que lá vai ser 2 contra 1. O próximo é em Caxias. Lá é a sabatina, né? Não, a gente também leva super de boa, assim. Não, bem tranquilo, bem tranquilo. E aqui a gente falou de nós, né? Agora a gente quer ouvir, a gente, né, conhecer o outro lado. Sim.
Eu queria que vocês, para a gente finalizar, eu acho que falando muito sobre esse assunto da importância do conteúdo para o posicionamento nos negócios, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, uma dica para os espectadores, quem está nos assistindo também, né? Da forma como vocês pensam a respeito disso. Eu acho que hoje, no cenário que a gente está vivendo hoje, eu acho que a gente tem que sempre, quando a gente vai, ou seja, ou empreender, ou fazer qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que pensar como que a gente quer ser visto, como que a gente quer que as pessoas enxerguem o que a gente está fazendo, seja nós, seja nosso negócio, seja tu apresentar uma música num concerto, seja o que tu for fazer, cara, bota toda a tua energia naquilo, realmente bota empenho. Tem uma frase que um amigo me falou quando eu troquei de profissão, que eu levo até hoje na cabeça, assim, eu sempre menciono isso, que ele me falou, ele disse, cara, assim como tu fez na área de TI dar certo, qualquer coisa que tu fizer vai dar certo pela forma que tu faz isso acontecer, né? Pela forma que tu faz, pela dedicação, pelo empenho que tu coloca na hora de tu fazer. E eu acho que é a mesma coisa na questão da imagem, sabe? Como que tu quer que as pessoas te enxerguem? Como que tu quer que as pessoas vejam tua imagem? O que tu quer comunicar com essas pessoas quando elas chegarem até ti? Né? Então, acho que a questão da produção de conteúdo é isso. Quando tu tá produzindo um conteúdo, tu tá se expondo o teu negócio, ou expondo o que tu tá fazendo, ou produzindo, para que as pessoas vejam. Como tu quer que elas vejam isso? Né? Então, eu acho que quando tu pensa em fazer algo realmente diferenciado, ou que tu quer mostrar que tu tem algo realmente a compartilhar, tu vai pensar em fazer algo bacana, algo bem produzido, ou dentro dos recursos que tu tem, né? Aí entra aquela questão, né? Antes feito do que perfeito. Então, antes de tu ficar pensando muito, cara, vai lá e faz. Faz, depois, se tu puder melhorar, tu vai melhorando, né? Mas não deixa de fazer, de expor, porque às vezes a tua oportunidade tá ali. Né? Às vezes uma pessoa vai ver e talvez dali surja uma boa oportunidade, né? Se tu não fizer, talvez ela nunca chegue. É isso aí. Show, Eduardo. Obrigada. Nossa. E aí, Matheus? Bom, eu vou falar, então, que se você está assistindo ou escutando esse podcast, saiba que você já é uma pessoa diferenciada. Porque o que a gente mais vê hoje é pessoas rolando a internet sem objetivo nenhum, sem contexto nenhum, né? Consumindo bobagem o dia inteiro. E a gente sabe o quanto é difícil estar aqui, né, Ju? Produzir, gravar, achar convidados, enfim. Investir, né? Porque investir. Tudo é investimento, né? Então, quem está consumindo conteúdo já está um passo na frente da grande maioria. E eu acho que a mensagem, assim, que eu poderia deixar continue, sabe? Continue se desenvolvendo como pessoa, como profissional. Nada supera o desenvolvimento pessoal. Eu acredito muito nisso, sabe? A gente vê que hoje o ensino, a gente fala isso bastante no nosso podcast, que tipo, as escolas não te preparam para a vida, então faculdade também não, né? Cara, estude vendas, estude desenvolvimento pessoal, como se vender, que nem o Duda falou. Pense nisso, sabe? Como que tu se vende no teu trabalho, na tua família, nas tuas relações? Tudo isso agrega, sabe? Então, eu acho que a minha mensagem é essa, assim, tipo, continue se desenvolvendo, continue aprendendo, vá atrás de mais conhecimentos e, na medida do possível, vá melhorando a sua imagem, vai melhorando o seu posicionamento, porque isso vai, de alguma forma, lá na frente vai ajudar. Vai ajudar, assim, vai ter um retorno. Com certeza. Então, gente, só agradecer, tá? Nós Esse papo que eu amei, adorei mesmo da bater mesma esse papo com vocês. E a gente se conhecer também aqui. Sim. Foi uma oportunidade daí de a gente estar também vendo outras perspectivas. Sempre é bom, trazendo para o pessoal, né? Principalmente
para o corporativo, para que o pessoal comece a educar, né? E pensar, né? Em se reposicionar, investir na sua própria marca, na sua imagem também. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam no Infocast. Pessoal, o Infocast fica no YouTube, né? YouTube, Spotify, todos os reprodutores de streaming aí, a gente tá presente, né? Show. Google, Apple Podcast, Quiserem acompanhar, seguir eles lá, sigam. E vocês vão adorar o conteúdo deles também. Pessoal, se vocês quiserem, né? Ó, a gente falou sobre o corporativo, sobre a imagem. E o pessoal que quiser estar aqui, né? Estar com a sua imagem, a sua marca aqui, patrocinando o Podstar, é só entrar em contato com o telefone aqui abaixo, na TV Cidade de Farroupilha. E mais uma vez, brigadão. Obrigado, Adorei. Ju, nós que agradecemos. E Foi incrível. espero que em breve vocês retornem pra gente bater mais papo. Então Com tá. certeza. E te Espero esperamos que em lá breve no você podcast esteja lá também. Beleza. Obrigadão. Um beijo grande, gente. Até o próximo programa. Shine bright like a diamond.